presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, o conselho do Corinthians, vota amanhã se é a favor ou não é do impeachment, PVC. Sim. E o motivo do impeachment, qual que é? O conselho do Corinthians alega que houve um processo de falsidade ideológica do presidente Roberto de Andrade, que ele teria assinado uns documentos, né, que não poderia porque não era presidente do Corinthians. É isso. Antes de assumir a presidência, exatamente. Esse é o pedido, esse é o que o conselho alega. É. Só que nós aqui do Fox Sports conseguimos com exclusividade, tá aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Tá aqui uma liminar concedida pelo juiz Sandro Rafael Barbosa Pacheco, que alega, em razão do exposto, conceda a medida liminar que vigorará até o julgamento definitivo desse habeas corpus para suspender o andamento do inquérito policial, aí tem o número todo lá, que tramita no Distrito Policial Parque São Jorge. Ou seja, há um inquérito policial em respeito desse processo de falsidade ideológica, PVC. Mas está aqui o habeas corpus com pedido liminar impetrado por Daniel Leon Bialski, o advogado, e Guilherme Pereira Gonzalez Ruiz Martins. E o juiz fala que não tem processo, que não há falsidade ideológica. Ou seja, amanhã, nessa votação, se o Conselho do Corinthians está alegando falsidade ideológica para ter o impeachment, então não haverá impeachment. O impeachment dificilmente passará, independentemente disso. É importante o documento que você trouxe em primeira mão. Ninguém tem. Se não tem processo, não tem razão para ter o julgamento do impeachment. Agora, esse caso ainda vai andar um pouco. Eu conversei com vários conselheiros de situação e de oposição na última semana. De um modo geral, embora tenha um equilíbrio ali, a lógica é que o processo, sendo votado, você está trazendo um documento que pode impedir a votação, que pode mudar o trâmite. A votação acontecerá. A votação deve acontecer. É mais provável que o Roberto de Andrade não seja empichado, não seja afastado do cargo, mas que o processo continue, porque daqui a pouco vai ter julgamento, a avaliação das contas. E o que muita gente acha, que eu acho que tem razão, que não há nenhum indício de desonestidade e que o Roberto de Andrade está sendo levado ao processo de impeachment por incompetência, por incompetência política, é o maior julgamento que se tem ali. Mas isso não leva ao impeachment. Só que ali na frente vai ter de novo o julgamento das contas e você vai arrastar essa situação, possivelmente, até a eleição no ano que vem. Agora, a lógica, pode até dar uma zebra, mas a lógica da votação de segunda-feira é que o impeachment não passe. Então vamos perguntar, que nós estamos no ar aqui com o advogado do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, Daniel Leon Bialski, que é o advogado que conseguiu a liminar, está aqui concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Daniel Bialski, boa noite, é o Benja que está falando. Obrigado pela participação, domingo à noite, está jantando com a família, nós estamos aqui te incomodando. Mas eu tenho aqui tive acesso com exclusividade a essa liminar do juiz. Ou seja, Daniel Bialski, amanhã então o Conselho do Corinthians, ele vota se é a favor ou não do impeachment. Mas se é baseado em falsidade ideológica do presidente e o documento diz que o inquérito policial está encerrado, então não haverá impeachment amanhã, Daniel? Boa noite. Boa noite, Benjamin, boa noite a todos da mesa, aos espectadores que estão ouvindo vocês, a grande audiência que vocês têm. É isso mesmo. A declaração judicial ela é clara, ela é taxativa, reconhecendo que o presidente não cometeu crime nenhum, que não existe falsidade ideológica. Esse pedido foi motivado na época que foi requerida a abertura desse inquérito policial. Esse inquérito policial sustentou esse pedido de impeachment, mas diante de todas as provas que foram juntadas, não somente no habeas corpus, que foram juntadas no inquérito e que foram juntadas perante o Conselho de Ética, ficou claro que o presidente Roberto de Andrade jamais cometeu qualquer tipo de ilícito, jamais cometeu qualquer tipo de improbidade e, em hipótese alguma, ele assinou qualquer documento antes de ser presidente. Isso ficou muito bem documentado, muito bem demonstrado, por isso que o juiz acabou concedendo a liminar, paralisando essa investigação, reconhecendo que não existe justa causa para sua continuidade. Deixa eu só fazer, eu entendi perfeitamente, só tem um detalhe que eu queria entender. Se não há razão nenhuma, por que parar o processo por meio de liminar? Porque o inquérito policial, infelizmente, ele é moroso.
e essa morosidade estava trazendo consequências e poderia trazer um prejuízo irreparável ao presidente. Se esse inquérito policial cumprisse a risca o que determina o Código de Processo Penal, ele já deveria ter acabado, mas não acaba porque estão fazendo desse inquérito estão fazendo com que ele tivesse uma motivação política que ele não deveria ter. Por conta disso, você pode utilizar do habeas corpus, que é um meio idôneo para suspender o inquérito policial e para trancar o inquérito policial. Esse habeas corpus foi impetrado com essa liminar para suspender, mas o pedido final dele é para trancar o inquérito, ou seja, não tem crime, não tem qualquer licitude, essa investigação tem que ser arquivada. Doutor, boa noite, é o Fábio Sormani, prazer falar com o senhor. Essa liminar, ela pode ser derrubada até amanhã, por exemplo? Olha, diante dos argumentos que o juiz expôs, diante de toda a lógica dos acontecimentos, eu duvido, até porque não tem recurso. Quem pode recorrer dessa liminar é o Ministério Público. Não existe a oposição, não tem legitimidade para recorrer dessa liminar. Então, diante disso, acho muito difícil, até diante de todos os argumentos que o juiz colocou. O juiz ele foi muito feliz nas suas ponderações, deixando claro que não existe o crime de falsidade ideológica, que não existe essa suspeita e que, neste momento, era prudente a paralisação para não gerar prejuízos maiores à dignidade do presidente e até mesmo a exploração indevida que estavam dando a essa investigação. Daniel, mas amanhã a votação acontece do mesmo jeito? A votação acontece, tem o parecer da Comissão de Ética, que o parecer da Comissão de Ética é no mesmo sentido da decisão do juiz, dizendo que não existe falsidade ideológica, que não existe crime. Então, eu acredito que com esse novo argumento, com essa decisão judicial, ela vai ter uma força importante para mostrar para os conselheiros que, diferentemente do que alguns estão dizendo, o presidente não fez nada de errado enquanto ocupando um cargo tão importante como o de presidente do Corinthians. Então tá aí, olha, estamos aí dando em primeira mão, com exclusividade. Amanhã tem a votação do impeachment do presidente do Corinthians e tá aí com exclusividade, doutor Daniel Bialski, advogado do presidente, tá aqui a liminar concedida pelo juiz. Então, se for baseado nesse argumento, então, teoricamente, não haverá impeachment amanhã, tá certo, Daniel? É isso? Espero que sim, espero que os conselheiros entendam a força dessa decisão judicial e também o que o Conselho de Ética, que se dedicou durante grande tempo, durante muitos dias para chegar à conclusão, analisou todas as provas e entendeu que realmente não existe motivação, não existe sustentação para esse pedido de impeachment. Doutor, só uma questãozinha da minha parte. A liminar ela é provisória, né? Ela não é definitiva, né? Isso. Os conselheiros podem votar amanhã, por exemplo, pelo impeachment, entendendo que, como a liminar é provisória, o caso não se encerrou, portanto, eles podem dar seguimento à votação pedindo o impeachment do presidente Roberto de Andrade? A votação vai acontecer. A votação vai acontecer de qualquer maneira, porque essa liminar não suspende a votação. A liminar suspende a investigação. Cada conselheiro, obviamente, pode votar conforme a sua consciência, mas se eventualmente os conselheiros entenderem contra tudo que existe no processo, contra a decisão judicial, aí virão outros recursos, porque é uma cadeia lógica. Se o impeachment foi aberto com base no inquérito policial e de um crime que vem mencionando um crime de falsidade ideológica, e você tem uma decisão judicial que, mesmo que provisoriamente diga, olha, não estou vislumbrando esse crime aqui, e posteriormente posso até encerrar a investigação, você não tem motivo, você não tem razão para crer que esse impeachment pode ter essa sustentação. E no fundo, o que está acontecendo é que, sim, até para tentar complementar isso, muita gente que vai votar amanhã, que vai votar pelo não impeachment, entende que o impeachment faria mal para o Corinthians, porque o Corinthians tem que
discutir situação do estádio, tem que discutir situação de patrocinador. E, a festa, e esse pedido também vem numa data ruim, porque quarta-feira tem Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Esse tipo de coisa, se você agrava isso, você vota o impeachment e leva para a justiça e empurra até o final do mandato esse governa com liminar, cai com liminar, agrava ainda mais a situação do clube. Então vai ter muita gente que vai votar pelo não, ainda mais agora. A lógica é não passar o pedido de impeachment. Mas enfim, então uma confusão política que a gente pode detalhar aos poucos. Doutor Daniel Bielstão, muito obrigado pela participação aí, pelas informações aí, viu? Um abração, obrigado. Boa noite para vocês aí. Então tá aí, ó, amanhã cenas dos próximos capítulos. Você acha que vai ter impeachment, Edmundo, do presidente do Corinthians amanhã? Eu estava escutando atentamente o que dizia o Daniel, para poder entender, porque não sei como é que funciona o estatuto do Corinthians, mas geralmente nos clubes, no modo geral, a situação elege um número bem maior de conselheiros do que a oposição. Mas o Roberto perdeu muito da sua base eleitoral. É exatamente isso que me preocupa, né? Se há o pedido pela oposição, eles são sempre minoria. Então, se ele estiver bem alinhado com os conselheiros... Esse cenário não tem, Edmundo. Não existe? Não existe. Aí entra o que o PVC acabou de falar. Provavelmente isso não passe o pedido, né, do impeachment em função da situação que o Corinthians se encontra nesse momento. O impeachment do presidente nesse instante seria um desastre. Mas só o pedido de impeachment já atrapalha o Corinthians por si só. Atrapalha. Só tem um detalhe que você não sabe, Edmundo, que é o seguinte também. A oposição do Corinthians, ela também está rachada. Porque uma parte... E a situação também. Porque uma parte da oposição não é a favor do impeachment. Não, a oposição, tem uma parte da oposição que diz que quem pediu o impeachment não foi a oposição, mas foi um racha da situação, que virou oposição. Que era um grupo que era ligado às divisões de base do beleza, Corinthians. você está percebendo. Mas confuso. Mas eu tô junto com o PVC nessa também, acho que não passa o impeachment. Agora, dentro de campo, ontem, o Corinthians goleou de novo 1-0, ganhou do Audax de 1-0. Agora, o que chamou a atenção, ô Edmundo, não é um futebol. O Corinthians está lá, gol do Casim, o Corinthians está indo dentro do limite que tem. Mas é porque a torcida do Corinthians ontem pressionou o time de novo, dizendo é quarta-feira e que se o Corinthians não ganhar o Leolá, o pau vai quebrar. O problema é que, assim, o futebol não é encantador, independente do número de gols que a equipe faça. Eu observei o jogo.